Olá, meus amados, bom dia para você, na paz do Senhor. Louvado seja Deus, né, queridos? Porque o Senhor nos concede a sua graça de mais um dia na sua presença, né? Estamos aqui, né? Alguns numas circunstâncias não tão boas, né? Cada um sabe de si, cada um sabe o seu processo. Cada um sabe a sua luta, cada um sabe a sua dor, cada um sabe aquilo que carrega, né? Nem todos os dias são de glórias, mas o Senhor Deus está em todos eles, é isso que importa, né? O Senhor Deus, Ele está conosco, é, até mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte. E alguns se encontram nessa condição, né? Históricos aí de percas, de doença. Mas, queridos, em tudo isso, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, tá bom? Vamos meditar, vamos, né, ver o que o Senhor Deus ele tem para nos dizer para mim e para você hoje, neste dia, para começarmos o dia aí firmados na palavra. Queridos, hoje para você que está em casa, está tranquilo, pega a sua Bíblia aí, vamos estudar, vamos ver o que o Senhor Deus tem a nos dizer hoje, lá no livro de Romanos, no capítulo 1, versículos 14 e 15, que diz o seguinte: porque é necessário que eu pregue a todos, a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. E assim me esforço para vos anunciar as boas novas também a vós que estáis em Roma. Olhem só, meus queridos, hoje tem várias versões de Bíblia. Talvez na sua Bíblia a versão esteja um pouquinho diferente, mas o sentido da mensagem é a mesma. E aqui no versículo 14 eu quero destacar a palavra necessário, ó. Paulo diz que é necessário que ele pregue a todos, né? A gregos, a bárbaros, enfim. É necessário que essa mensagem que ele está pregando, ela alcance a todos. E aí eu quero trazer para nossa realidade, para a realidade da minha e da sua vida hoje, né? É necessário de que eu e você levemos essa palavra, porque, queridos, pregar o evangelho não é só subir no púlpito e pregar, não. Quando você abre a boca, quando você fala de Jesus, você fala aquilo que Jesus fez na sua vida, quando você testemunha de Jesus, você está pregando a palavra dele. Então é necessário que todos nós preguemos a sua palavra. E o versículo 15 fala assim, ó: e assim me esforço para vos anunciar as boas novas. Querido, a outra palavra, além da necessidade de nós pregarmos, é o esforço. Nós precisamos nos esforçar. A palavra de Deus diz que o reino dos céus, ele é tomado de esforço. Nós precisamos nos esforçar, né? Nos esforçar para viver essas boas novas e para levar essas boas novas. Lembre que quando Deus ele deu herança de terra para o povo de Israel, Deus não deu de mãos beijadas. Ele não deu, não entregou, né? Eles precisaram se esforçar para tomar posse daquela terra que o Senhor Deus deu para ele como herança. E nós, queridos, nós precisamos nos esforçar para viver esse evangelho, e não apenas para viver, mas para pregar, para anunciar as boas novas desse reino. Queridos, a palavra do Senhor diz que quando esse evangelho do reino for pregado a toda tribo, nação e língua, então virá o fim. Então nós precisamos estar inseridos nessa pregação, neste esforço contínuo de levar essa palavra de Deus para essas pessoas, para que a palavra seja pregada e para que Jesus volte. E olha só,
Aqui no versículo 16, diz o seguinte, ó. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, meus amados, nós precisamos criar esta consciência de que Deus disponibilizou na sua e na minha mão um poder, o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus na minha e na sua mão, ela é poder. Poder para quê? Para salvar a vida. A palavra de Deus, ela é um instrumento de salvação, ela é uma arma de salvação. Ela é poder nas nossas mãos, né? Ela é o poder de Deus nas nossas mãos, né? Para alcançar todo aquele que crê. Visto que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. Então, queridos, não nos envergonhemos da palavra de Deus, porque não há motivo de vergonha, pelo contrário, a palavra de Deus, ela é poder. E a própria palavra diz que aqueles que se envergonharem do Senhor Jesus, da sua palavra, do seu evangelho, de falar a sua palavra, Deus também vai se envergonhar dessas pessoas. Então, queridos, nós precisamos aguardar o retorno de Jesus, mas neste processo de aguardarmos o nosso Jesus, nós não podemos aguardar de mãos, de braços, cruzados, não. Deus nos chamou para ação, queridos. Deus nos chamou com um propósito e uma missão, que é levar essa maravilhosa palavra deste reino, né, de Deus, é levarmos a palavra do evangelho do Senhor Jesus, né, que é a justiça de Deus revelada para todo aquele que crê. Queridos, agora é um momento, né? Agora é a hora de você se colocar à disposição do reino de Deus e pensar não só na sua salvação, mas pensar na salvação da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos, daqueles que estão mais próximos de você, né? Que essas pessoas que estão próximas de você, ela seja objeto da graça de Deus, do favor de Deus através da sua vida. Que a sua vida, queridos, aí no seu bairro, aí onde você mora, ela seja um testemunho vivo, né? Da justiça de Deus. Que os seus vizinhos, que os seus parentes, eles possam enxergar, né, esse Deus maravilhoso através dos seus atos, através da sua vida. Como que está a sua vida, o seu testemunho? Será que aqueles que convivem com você, ele está enxergando, né, essa justiça de Deus revelada na sua vida, queridos? Será, queridos, que nós estamos entendendo qual é o nosso propósito, né? Será que nós temos entendido que nós fomos chamados e salvos para agora essa salvação que chegou até nós alcance o nosso próximo? Se você não entendeu, queridos, é urgente que você entenda. Que você entenda que você foi salvo com um propósito. Que nós temos o poder de Deus nas nossas mãos e que nós precisamos fazer uso deste poder. Porque, querido, qual é a utilidade de você ter nas suas mãos um poder e você não usar ele, né? E tem mais, todos nós seremos cobrados, né? Na medida da fé que o Senhor Deus te deu, na medida do dom que foi confiado a você, todos nós teremos que prestar contas, porque nós recebemos de Deus e Deus não nos deu dons e talentos para enterrarmos. Deus nos deu dom e talento para multiplicarmos. Então vamos multiplicar esses talentos, queridos. Vamos, a seara do Senhor, a seara está pronta.
A seara está pronta, queridos. Tem muita gente que precisa ser salvo, literalmente. Tem muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então você precisa usar esse poder de Deus, que é a palavra, e alcançar vidas para o reino, tá bom? Que o Senhor Deus, ele trabalhe na sua vida e no seu coração, que o Espírito Santo de Deus revele essa palavra, que ele gere em você entendimento para que você entenda a importância do poder que Deus depositou na sua mão, do poder que Deus te deu. Deus te deu um poder, que é o poder de transmitir essa palavra dele, que salva a vida, né, que resgata a vida. Então que você entenda, que o Espírito Santo de Deus, ele abra a sua mente, o seu entendimento, para que você entenda a sua missão, o seu papel, a sua identidade de filha de Deus, de cidadã do céu, de embaixadora de Cristo aqui nessa terra, tá bom, queridos, queridas? Que você entenda essa mensagem hoje e que você viva ela na prática, tá bom, queridos? Essa é a mensagem que o Senhor Deus, ele trouxe para meditarmos hoje, que você entenda e pratique ela, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai eterno, nós somos gratos, Senhor, pela tua graça, pelo teu favor, pelas inúmeras bênçãos, ó Deus, que tu tem nos concedido. Nós te agradecemos, Pai, porque tu nos confiou o poder da tua palavra, que está disponível e acessível a todas nós, que nós possamos, Pai, usar esse instrumento poderoso que é a tua palavra, para alcançar, Senhor Deus, os teus filhos, aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, Pai, que eles estejam esse encontro, e que esse encontro, Pai, seja proporcionado através dos nossos atos de dizer sim para ti, de dizer sim para o teu chamado, de dizer sim, Senhor Deus, para essa palavra. Que nós possamos ter orgulho, Senhor Deus, de sermos chamados por ti e de termos, Senhor Deus, recebido de ti confiança e poder para levarmos essa palavra, e que almas, Senhor Deus, sejam salvas, que almas sejam resgatadas, e que o teu nome glorioso e poderoso, Senhor Deus, seja honrado através dos nossos atos, Pai. Nos abençoa hoje, Senhor Deus, nos ajuda a vencer esse mal, o mal de hoje, nos ajuda, Pai, a permanecermos na tua presença, que possamos andar em santidade, Senhor Deus, e que possamos, Pai, agradar o teu coração, Senhor Deus, que os nossos atos, Paizinho, tragam alegria, que os nossos atos, Senhor Deus, agrade o teu coração, que nós possa viver, Senhor Deus, aqui nessa terra, dignos da vocação que tu chamou a cada uma de nós, Senhor Deus. Nos guarda, nos capacita, que o teu bom Espírito, o nosso amigo, esteja conosco, esteja nos direcionando, esteja nos fortalecendo, que ele coloque nos nossos lábios, Senhor Deus, as palavras, Pai, que tu queres que nós falemos, Senhor Deus, que ele nos dê capacitação, que ele nos dê entendimento, que ele nos revele, Pai, a tua palavra. E que essa palavra poderosa, Senhor Deus, alcance, Pai, as vidas, Senhor Deus, de todos aqueles a quem tu morreu por eles, Pai eterno. Nós te glorificamos, entregamos nas tuas mãos, Senhor Deus, as nossas vidas. Pai, a vida de cada um dos meus irmãos aqui, eu entrego nas tuas mãos, peço a tua bênção, Senhor Deus, sobre a vida deles. Peço esclarecimento, Pai, que a mente deles, Pai, seja um campo fértil para o teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo revele a eles, Pai, a tua palavra, e ajude a eles, Senhor Deus, a se conduzir aqui neste mundo, Senhor Deus, da maneira que te agrade, Pai. Obrigada por tudo, perdoa os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, amados? É isso aí, queridos. Vamos viver a missão? Vamos viver essa missão? É isso aí. Vivendo a missão que Jesus confiou a cada um de nós, tá bom? Viva com amor e viva, ó, com Jesus aí, ó, no seu coração.
Que o Senhor Jesus esteja presente aí no seu dia, que o Espírito Santo seja o teu companheiro, o teu amigo, que ele nos conduza nesse dia de hoje, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor e até amanhã.